dia, madrugada astral! Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso Café Esotérico. Uma excelente semana aqui pelas ondas da Vibe Mundial, Astral TV e todas as plataformas onde essa pessoa que vos fala se esparrama pela internet, sempre trazendo muito autocuidado, autoconhecimento e aquelas conexões que a gente gosta, genuínas, que deixam a alma ali, ó, quentinha, igual o nosso gostoso café, sob os pilares da saúde e bem-estar integrais. Hoje estou recebendo aqui com o apoio da Giftify Brindes, Alô e Mais, muita gente gostosa que tá aqui embaixo, o arroba da geral, uma nova apoiadora do nosso ecossistema. Sim, sim, porque se a gente fala de saúde e bem-estar, a gente não podia deixar de ter uma apoiadora que traz, inclusive, idoneidade na manipulação dos nossos fármacos, dos nossos nutracêuticos, dos nossos cosméticos e outros apoios que a gente tem aí através de diversos profissionais da saúde em geral. Então hoje tenho aqui ao meu lado a Eli da Meta Manipulação. Muito bem-vinda! Obrigada. Boa noite a todos e espero contribuir aí um pouquinho com conhecimento, com a área da saúde, com muita coisa boa. E antes dela falar um pouquinho mais, até porque eu vou fazer a pergunta, né, de sempre, de todos os nossos convidados aqui para ela, ela tirou aqui no Oráculo das Forças e Virtudes da cozinha a carta trazendo a força da apreciação da beleza e excelência. Olha só que interessante, acho que isso tem tudo a ver com o trabalho que ela desempenha lá na Meta para todos nós. E aqui fala sobre o prato bem montado. A beleza é a forma do cuidado. Quando montamos um prato com atenção, estamos honrando aquilo que ele representa: esforço, intenção, presença. A força da excelência não exige perfeição, ela pede propósito. Pede que façamos o melhor possível com aquilo que a gente tem agora. Quando nos dedicamos assim, até o simples ganha brilho. Hoje, escolha uma ação comum e faça com mais capricho. Arrumar a mesa, escrever uma mensagem, organizar um espaço. A beleza nasce do detalhe. Uau! Uau, né? E aí? O que você vai fazer com mais capricho? Me conta aqui embaixo. No que você vai caprichar mais no dia de hoje? Porque, ó, esse capricho todo vai se estender aí por toda a semana até o nosso encontro da semana que vem, tá? E que tá babado também. Depois eu conto mais no decorrer da semana. A gente vai se embolando pelo Instagram. Quem é você? Eu sou mãe, mulher, empreendedora, farmacêutica, em busca do autoconhecimento, do crescimento, do desenvolvimento e de ser cada dia uma mulher melhor. E antes da Meta, você já era empreendedora nessa parte de saúde? O que você fazia antes? Ele conta pra galera. Não, eu trabalhei, e na verdade, 8 anos na indústria farmacêutica. Eu trabalhei na área de atendimento ao cliente da indústria de três indústrias farmacêuticas. Eu trabalhei por 8 anos. Cheguei num cargo de coordenação, mas não estava rolando, não estava mais aquecendo meu coração. Estava mais vivendo um estresse do que propriamente dito, algo que completava. E aí eu saí, fiz um intercâmbio, fiquei 45 dias na Europa. O intuito era melhorar línguas, aprender o inglês, né, que eu não tinha. Assim, eu não sei se eu voltei... Assim, eu não voltei de lá com o inglês do jeito que eu achava que ia acontecer, mas eu voltei de lá com uma caixinha de experiências, de vontades novas. E aí surgiu, nesse meio do caminho, assim, em um ano mais ou menos, entre eu sair da indústria farmacêutica, surgiu a oportunidade da Meta e fazem 13 anos que eu tô nela. Aí, quando eu retornei para o setor magistral, fui me especializar, então fiz cursos, fiz uma nova pós-graduação, fiz muitas outras coisas para poder, porque afinal de contas,
8 anos é um tempo e tanto, né? Entre, Opa! entre desenvolvimento e conhecimento, eu já tinha trabalhado na área magistral, só que enquanto na faculdade, assim. Então, é muito tempo de distância entre o que nós temos de inovação e eu fui correr atrás. É, e me especializei e seguimos nessa. É, cada dia mais. Cada dia a gente tem uma coisa nova, mas hoje eu percebo que as pessoas buscam não só a novidade, a diferenciação, mas elas buscam mais praticidade, elas buscam um atendimento mais próximo. Então, o que eu percebo dos meus clientes e é o que a gente tem buscado lá na Meta é trazer a oportunidade das pessoas terem esse autocuidado, mas de uma forma mais prática. Porque eu lembro quando eu estava na faculdade lá, quase praticamente 20 anos atrás, Abafa, gente. detalhes, que as pessoas vinham na farmácia de manipulação com uma receitas de 3, 4 páginas, assim, de produtos cosméticos, assim, que era um para de manhã, um para de tarde, um para de noite, um antes do filtro, um depois do filtro. Era um negócio absurdo. E nos dias de hoje, isso não existe mais. As pessoas já querem um filtro solar que tenha o hidratante, que tenha o não sei o quê, Que à tenha noite. pigmento, já para de repente não precisar passar base também. Exatamente, é isso aí. Então, assim, eu vejo que hoje o mercado, ele busca cada vez mais praticidade. E mesmo no produto de uso oral, né? Todo mundo, assim, hoje o que os meus grandes clientes, né? O meu carro-chefe, na verdade, é essa parte mais de autocuidado mesmo. As pessoas que buscam uma saúde, buscam melhorar a saúde, porque assim... Eu lembro que a minha mãe, até hoje, se eu conversar com ela, ela vai falar assim: ah, não, mas academia é porque vocês querem emagrecer e ficar corpo bonito. Não, hoje a gente já sabe que praticar atividade física é saúde. Tem uma blogueira, uma influencer que fala que se um dia você ficar velho, for pra UTI, você quiser conseguir sair dela, você tem que trabalhar os seus músculos. E ela tem toda a razão. Então, o que eu vejo assim, as pessoas que me procuram, que investem nessa parte de beleza, estética, bem-estar, elas não estão só querendo ficar bonitas, elas estão pensando no futuro. Elas estão pensando que quando elas tiverem 70, 80, elas têm que estar bem. Porque as gerações passadas, com 60 anos, eles eram considerados velhos. Hoje em dia, a nossa geração tá tendo filho com 40. Então, você não pode ser velho com 60, porque com 60 seu filho vai estar entrando na faculdade. Eu falo isso pro meu marido. Minha filha tem 3 anos, eu tenho 42. Então eu falo pra ele, a gente tem que se cuidar agora, porque a gente vai, se a gente quiser ser avô, a gente tem que estar bem aos 80, porque ela não vai. Exato. Então eu penso muito, e é isso que eu vejo muito na farmácia. As pessoas elas buscam fórmulas que trazem praticidade. Então, mesmo que não é só, né, os cremes e afins, mas as cápsulas, os produtos para, né, melhorar o desempenho e tudo mais, eles também requerem uma praticidade, eles requerem facilidade. A pessoa tem que tomar um pré-treino, ela quer um negócio que ela consiga fazer rápido na academia, não precisa de muita invenção para o negócio funcionar. Porque senão, às vezes, gente, a gente vai olhar o nosso armário ali, né? Juntando a farmacinha, suplemento, uma série de coisas, você vai ver, você tem 30 embalagens de um monte de coisa e às vezes dá vontade de jogar tudo pra cima, que você fala, meu Deus do céu, não sei quantos pra de manhã, não sei quantos pra de tarde, não sei quantos pra de noite. Tem gente que, na verdade, tem a farmacinha maior que a despensa, né? É verdade. Mas, assim, quem tem a organização para administrar tudo isso, parabéns. Eu acho que. Bora lá. Eu preciso de. Eu falo que comigo eu tenho que ser de uma. O que for no café da manhã sempre vai, sempre dá certo. Eu passei com uma médica e ela me pediu para eu tomar algumas coisas perto da hora do almoço e um antes de dormir. O da hora do almoço, mais ou menos. O dia de dormir eu até tô conseguindo adaptar. Mas assim, aviso no celular, é isso, é aquilo, porque tem que ter muita disciplina. Eu falo que eu tô num processo de melhorar essa parte da minha disciplina, Uhum, sabe? uhum. Porque sem disciplina a gente não faz uma parte de coisa que precisa. Nossa, total. E isso tudo faz muito match com o que você estava falando antes, porque eu sou uma grande defensora do bom envelhecimento, e para pensar num bom envelhecimento com qualidade e autonomia, né? Porque, gente, ó, sinceramente, quem tem filho esperando que ele vá cuidar de você quando você for idoso, principalmente se a tua saúde estiver toda estrupiada porque você negligenciou a sua saúde, esquece, querido. Todo mundo tem sua vida, todo mundo tem autonomia, né? E a gente precisa olhar para essa autonomia com carinho.
Então, boa musculação, boa alimentação, uma série de coisas, justamente para a gente ter rápidas recuperações quando eventualmente acontecer alguma coisa e não ficar, sabe, assim, nessa dependência emocional de que o outro vá cuidar de mim. Se for para ter filho assim, inclusive, eu vou te falar, nem tenha, tá? Porque ninguém merece que a gente fique terceirizando a responsabilidade do cuidado da nossa saúde no colo do outro, mesmo que esse outro tenha saído da gente, tá? Então, a sua saúde é o seu bem mais precioso. Sem ela, você não faz absolutamente nada. Sim, e não é só isso também. Eu acho que a gente precisa parar dessa coisa de criar expectativa sobre o que o outro vai fazer. Cara, faz o seu melhor, que o outro vem. E não importa se é seu filho, se é. Não importa quem seja ali na cadeia. Eu vejo muito. Eu acho que a gente precisa começar a fazer mais por nós do que esperar do outro. Porque a partir do momento que a gente faz a nossa parte, o resto vem. Exato, porque aí a cadeia relacional ela fica magnetizada, né? A gente se torna uma pessoa de agradável convívio justamente porque a gente está cuidando bem do nosso Sim. jardim. É aquela velha E se torna história, leve né? também, né? Não É, precisa, não é aquela coisa da obrigação. O seu filho não. Ai, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Claro, ninguém tá dizendo que o filho tem que dar as costas para os pais, não é isso. Mas para que vale também a gente se tornar um idoso que não lembra nada, que não consegue limpar o próprio bumbum num momento de intimidade única? sim, Então, eu penso um pouco nisso, sabe? Que a gente tem que fazer a nossa parte para que a gente tenha saúde no envelhecer. Porque não é só o fato de dar trabalho para o outro, mas também para que você vai estar ali se você nem está aproveitando aquele momento? Você só é um fardo para alguém e você não consegue aproveitar a sua própria vida. exato. E hoje a gente tem visto aí, não só mundo afora, mas até aqui no Brasil mesmo, centenários lúcidos, né, autônomos, talvez com um ou outro cuidado ali para, obviamente, ter uma assistência até poder realmente fazer ali a sua passagem com mais dignidade, com carinho, esbanjando inclusive o mais rico da bagagem do envelhecimento, que é essa sabedoria dessa jornada de pessoas que viram o mundo se transformar ao longo do tempo. Olha que lente rica, né? Mesmo as pessoas, a minha avó, mãe da minha mãe, viveu até os 93 anos, numa época em que a gente não tinha acesso a toda essa infraestrutura e tecnologia de hoje, né? Imagina falar para a dona Durvalina lá atrás sobre inteligência artificial, uma série de coisas para uma pessoa que só sabia escrever, assinar o nome dela, porque ela não tinha estudo, né? Mas ela tinha uma sabedoria imensa, de vez em quando ela soltava umas pérolas incríveis, pô, e bateu na trave de se tornar centenária, Sim. justamente com todo esse acesso rudimentar. Uma mulher que teve 11 filhos. Então, hoje, se a gente tem todo esse acesso e conseguimos ter um senso crítico e tudo mais, me conta uma coisa. Inclusive, falando sobre senso crítico, bati um papão recente com o Dr. Bactéria. Você chegou a ver esse episódio? Não vi. Nossa, foi Vou procurar. incrível. E aí eu quero aproveitar, né? Falando de senso crítico e tudo mais, a gente sabe que muitas vezes no mercado, em termos de manipulação, tem distorções. O que a Meta, de repente, associada agora ao café esotérico, traz como um plus no sentido de ampliar ainda mais essa segurança de fornecimento de substâncias realmente seguras para ela utilizar, seja uso tópico, oral, enfim, independente da apresentação. Infelizmente, em toda a área tem as pessoas que denigrem a nossa imagem. Mas assim, a Meta tem 40 anos de mercado. Eu sou uma pessoa extremamente crítica e preocupada, porque eu falo que a gente tem que dormir e colocar a cabeça no travesseiro com a tranquilidade de que o que a gente fez foi o melhor que a gente podia. Então, assim, seguir as normas, controle de qualidade, a gente é muito chato nesse quesito. Não há um modo, assim, muito claro de você saber quem é que trabalha certo e quem é que não trabalha. Mas o que eu costumo falar é o seguinte, eu falo que confiança e você ter mais proximidade. Porque, assim,
as farmácias de manipulação, pelo menos as que eu tenho, a gente tem um grupo hoje, depois da pandemia, a gente criou um grupo de farmácias próximas, assim, sabe? A maioria, pelo menos Se conversa, se tem um conversa. relacionamento. E o que eu percebo das que eu tenho contato é que, assim, a gente busca uma proximidade com o cliente. Então, é diferente de você ir comprar. A drogaria, por exemplo, ela não, dificilmente ela cria um vínculo, porque a pessoa vai lá, compra e vai embora. E eu não estou desmerecendo a drogaria nem o produto industrializado, não é isso. Eu acho que as frentes se completam. Uhum. Porque o produto industrializado, ele tá ali para pessoa... Porque, assim, uma emergência... um tratamento crônico. Tem muitas medicações que elas são maravilhosas como industrializadas. Não posso nem ser injusto falar um negócio desse. Só que assim, a manipulação, qual que é o grande diferencial? Eu consigo fazer dosagens específicas para aquela pessoa. Então, assim, sei lá, o industrializado só tem de 12, eu preciso de 13, eu consigo fazer. Aquela pessoa idosa que toma um monte de medicação e ela se embanana toda. A gente consegue juntar isso numa fórmula só, ou 2, 3, que faça com que ela tenha adesão ao tratamento. Então, crianças, eu, por exemplo, tenho alguns pacientes pediátricos cardíacos, que eles fazem xarope pediátrico comigo desde que eles eram bebês. Eu tenho uma menininha que os pais dela começaram a fazer comigo, ela tinha meses, e hoje ela acho que tem 7 ou 8 anos. Ela é uma cardíaca crônica, enfim. Então, eu acho que você criar o vínculo com a empresa, primeiro porque você começa a perceber exatamente como que acontece, e você percebe também que não é só o preço, é o valor daquilo que você está comprando. Porque eu tenho muito cliente que fala, mas eu encontrei na XPTO por metade do seu preço. Muitas vezes eu tenho que explicar, olha, o valor desses ativos, para mim, é assim, assim, assado. Para eu fazer, não tem como eu comercializar para você dessa forma, porque eu não estaria te vendendo o produto correto. Então, eu gosto muito de ser transparente com os meus clientes. Quem procura a Meta e começa a ficar com muita dúvida, o pessoal do atendimento me chama. Normalmente, quem faz as respostas de atendimento online, principalmente sou eu. Mas eu tenho uma sócia que também é farmacêutica e a gente normalmente explica isso para os clientes, que não é só, eu consigo muitas vezes melhorar, lógico, a gente tem ali margens que você consegue trabalhar para manter aquele cliente, mas eu vejo que eu dou muito mais valor a essa parte do você ser transparente com o seu cliente, do que você está passando para ele, entendeu? Então, às vezes, eu não vou falar que eu vou ter o preço mais baixo, mas eu vou dar o maior valor ao meu trabalho e ao seu produto, para que você receba ele com toda a qualidade possível. É fundamental tudo isso. A gente até dá aquela respirada assim mais funda, porque mesmo o assunto ficando mais sério, a gente começa a perceber o como é importante, e você deve ter percebido aí como a nossa rede de apoio, que eu já falei, né, o arroba de uma boa parte do pessoal aqui, somado a Bel Morse, que já teve aqui, a Andresa Arruda ainda não teve, mas a galera lá adora as mãos de fada das duas lá no Café Esotérico, Samir Tami, a Linda da Cris Pimentel, que também já teve aqui do Alô e Mais. Tem muita gente que conversa diretamente com o trabalho que ele desempenha lá na Meta, e criar essa rede de confiança, ter pessoas de segurança ao seu entorno, realmente faz com que a gente perceba que essa parte de medicamento, não importa, né? A composição, o destino, enfim, ele tem um valor agregado pelo relacionamento. E aí essa personalização, inclusive, faz... Nossa, eu vi outro dia uma médica falando que ela tem um paciente idoso, acho que da UBS, que ela atende alguma coisa assim, que ele não tinha caixinha organizada por dia, ele ia fazendo rodízio dos remédios, justamente porque eram tantas coisas que ficava nessa bagunça. E a questão da dose ideal, enfim, uma série de coisas que ele trouxe aqui que, gente, eu, nesse sentido, só posso celebrar a chegada da Meta, porque fortalece ainda mais toda a rede de apoio do nosso ecossistema. Então, aproveite, inclusive, para segui-la. É Metamanipulação. Metamanipulação é o arroba da farmácia e o meu é arroba Elis Jimenez. Muitas coisas a gente
Conteúdos que a gente tem juntos e separados. Ah, normal. Eu acho que hoje em dia na internet muito tem disso, né? Você que tá comigo pelas redes sociais sabe que tem algumas coisas que eu subo só pro meu perfil pessoal e algumas coisas eu espelho no Café Esotérico também. Porque se conversa, a gente tá aí formando cada vez mais essa rede de apoio mesmo, né? Assim, a gente precisa fazer parte